Graça e paz, irmãos. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. As crianças vão permanecer, ainda que hoje não seja o primeiro domingo do mês. Nós não conseguimos ter o momento da ceia no primeiro domingo, por isso que nós estamos fazendo hoje, terceiro domingo do mês. Portanto, as crianças vão permanecer como de costume, elas permanecem quando nós temos a Santa Ceia. E quero lembrar, meus irmãos, que com as nossas Bíblias abertas em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, o que nós vamos ler é o que Deus há de falar conosco. É a palavra de Deus, portanto, é Deus falando conosco. E é certo que Deus já falou, através dos cânticos, daquilo que foi dito, mas é certo que nós desejamos que Deus ministre ao nosso coração, através da sua palavra. Então, que a gente possa fazer o exercício mental de concentrar, estarmos atentos para a gente entender o que Deus tem para nos ensinar, aplicar a nossa vida para que a gente também pratique para a glória de Deus. Então, o desafio é para todos nós, adultos e crianças. E eu quero te desafiar de maneira especial, crianças, a anotar algo que você entendeu do que nós vamos falar aqui hoje, à noite, tá bom? Esse é o seu desafio, criança, que está aí. Peça o auxílio do seu pai, da sua mãe, de quem estiver com você. Se você tiver aí um papel, uma caneta, faça uso. E nós também. Eu incentivo os irmãos a rabiscarem, a anotarem nas Bíblias, para a gente sempre que oportuno consultar, uma vez que a gente acaba não gravando muita coisa. Então, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 é a nossa passagem, mas eu vou ler até o versículo 11, só para ler aqui o que o versículo 7 faz parte, daquilo que o versículo 7 faz parte, que é dessa perícope ou desse agrupamento de versículos aqui. Diz então a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como nós estamos estudando a primeira carta de Pedro desde o ano passado, e a gente não está tendo pressa para observar e aprender o máximo que podemos aprender, a gente sempre tem repetido o que era o contexto, o que os leitores dessa carta de Pedro estavam vivendo naqueles dias. E de maneira bem resumida, o que eles viviam era um tempo de sofrimento, principalmente porque, sendo cristãos, estavam sendo perseguidos e, consequentemente, sofrendo por causa disso. E aí a gente já observou, desde o primeiro capítulo, várias coisas que, inclusive, Pedro teve ciência e relata, menciona aqui na sua carta, dos resultados, por exemplo, do que essa circunstância que esses crentes viviam se encontravam.
dos sofrimentos que eles estavam tendo, Pedro relata ou relatou alguns dos resultados que isso estava trazendo para a vida desses crentes. E não é muito difícil da gente imaginar, porque nós sabemos muito bem como que nós lidamos com os sofrimentos e o quão difícil é para a gente lidar com os sofrimentos. Na verdade, a gente não queria nem ter que lidar. Na verdade, nós não queríamos ter que passar por sofrimentos. Mas isso é uma realidade, infelizmente. E ao ter que passar por sofrimentos, por experiência própria, sabemos o quão difícil é enfrentar isso. Como que a gente faz? Nem sempre a gente consegue. E a gente também vai experimentar de alguns resultados, como imagino esses crentes também. Bom, vivendo nessa circunstância, não é difícil da gente imaginar que muitos desses crentes acabaram ficando relaxados em fazer certas coisas. Do que envolvia a vida desses crentes, ao se depararem com sofrimentos, acabaram se relaxando com algumas coisas. E podemos imaginar, como vamos ver, que uma das coisas que esses crentes acabaram se relaxando de fazer, por estar sofrendo, envolvia coisas espirituais, envolvia coisas relacionadas à vida cristã e à caminhada deles como cristãos, que inclusive estavam sofrendo por serem cristãos. Mas, para mencionar, podemos imaginar que um dos resultados de estarem sofrendo é ficarem relaxados, desleixados com algumas coisas. É nesse sentido exigir menos de si mesmos com algumas coisas. É nesse sentido, e por fim, não só ficar desleixado, exigir menos coisas, mas por fim, deixar de fazer algumas coisas. Então tem uma diferença e há uma progressão. Eles se viam em várias coisas que precisavam ser feitas. Mas ao sofrer, como que eles lidavam com isso? Muito provavelmente, ficando desanimados, já não querendo fazer tudo o que tinham que fazer, fazendo algumas coisas, outras não, outras que faziam de maneira assim mais produtiva, agora não tanto de maneira produtiva, e por fim, vai deixando de fazer, vai ficando relaxado, até o ponto que não faz mais. A gente pode pensar que esses crentes tiveram estas coisas que acabamos de dizer como resultado por estarem sofrendo, porque, como eu disse, não é difícil da gente se colocar no lugar desses crentes. E aí, só para exemplificar, a gente pode pensar na seguinte situação que todos nós, ou a maioria de nós, vivenciamos, que é, hoje é domingo, muito provavelmente nós não trabalhamos, mas amanhã o que tem que acontecer? Acordar cedo, para poder bater ponto e trabalhar o dia inteiro. Para mim, nós vivemos numa cidade grande. Para vocês que nasceram aqui é Roça. Roça é a minha cidade, tem 30 mil habitantes. Aqui são mais de 150 mil, não sei, ou mais de 100 mil um pouco. Mas, ainda que aqui seja para alguns cidade grande, como para mim é, não pode ser comparada a uma capital como Belo Horizonte e São Paulo. Que a gente demora muito mais, que as pessoas lá demoram muito mais para chegar em casa. Mas independentemente de morarmos em Patos ou algumas pessoas morarem em grandes capitais, a gente sabe que a gente trabalha o dia inteiro e existem aqueles dias de trabalho que são mais difíceis do que outros. Sabe aquele dia que parece que o dia foi todo ruim? Então se coloque em um desses dias que foi extremamente difícil e você está extremamente cansado. E aí finalmente, após passar todo o trânsito,
de Patos de Minas, você chega na sua casa, tudo que você quer fazer é descansar. Mas existem algumas coisas que você precisa fazer na sua casa. Você tem que arrumar a sua casa. Você tem que lavar as vasilhas do domingo, sei lá. As vasilhas do almoço de segunda-feira. A gente chega em casa cansado, um dia difícil, sabendo que tem que arrumar as coisas. E se for pensarmos mesmo, a gente não quer. E arruma mais ou menos. Passa vassoura, varre mais ou menos. Ao invés de passar 2 panos, a gente passa meio pano. Faz lá de qualquer forma, porque a gente está cansado. O dia foi extremamente difícil. Mas existem aqueles dias que a gente pensa assim, quer saber? Não vou mexer com nada. Vai ficar tudo lá na cozinha, as vasilhas empilhadas. A casa vai ficar empoeirada. Não vou arrumar. Por quê? Quando a gente tem dias difíceis, enfrentamos circunstâncias difíceis, não é difícil de nós fazermos as coisas mais ou menos e até mesmo desistir de fazê-las. E era a realidade desses crentes. Por quê? Porque eu quero que você olhe para o texto e observe que Pedro dá a entender para nós, de que esses crentes haviam deixado de fazer algumas coisas, como crentes principalmente. Por exemplo, olhando aqui do versículo 7 até o versículo 11, Pedro dá a entender para nós que muitos desses crentes estavam deixando de ter critério e sobriedade. Não só isso, mas também Pedro dá a entender que esses crentes que estavam sofrendo, estavam deixando de orar, amar e de ser hospitaleiros uns com os outros, ou com o próximo. Não só isso, mas Pedro também nos dá a entender que muitos desses crentes que sofriam, estavam deixando de ser, ou melhor, estavam, ao invés de não serem murmuradores, estavam murmurando. E por fim, Pedro menciona e dá a entender que por causa dos sofrimentos, eles estavam deixando de servir uns aos outros. Por que que dá a entender que eles estavam deixando de fazer todas essas coisas? Ora, porque se estivessem fazendo, Pedro não teria dado ordem para que eles fizessem. E é exatamente o que Pedro vai fazer. Por exemplo, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Aí veja a ordem que ele dá. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Por que que alguém vai dar uma ordem para alguém que já está fazendo aquilo? Não faz sentido. Por isso que dá a entender que Pedro, ao dar estas ordens, ele assim faz porque eles estavam deixando de fazer isso. E muito provavelmente, por conta dos sofrimentos. Por serem cristãos, estavam sofrendo não era pouco. A gente já relatou isso em várias ocasiões, mas só para lembrar. Corriam risco de vida, estavam sendo ameaçados, perseguidos, tiveram que abandonar as suas casas, as suas propriedades, construir a sua vida do nada em outro lugar, sem conhecer ninguém. Grande sofrimento. E o resultado é deixar ou começar a ficar um pouco desleixado. A não levar a coisa tão a sério. A deixar de fazer certas coisas até o ponto de não fazer mais. E é por isso que Pedro vai dar todas estas ordens. E a primeira delas é: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Só para citar, a gente não vai analisar isso no dia de hoje, mas no versículo 8 ele dá outra ordem. Acima de tudo, porém,
Qual é a ordem? Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Para citar também uma terceira ordem no versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E por fim, versículo 10, quarta ordem, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus, que Deus supre, para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deu para entender? Esses crentes estavam sofrendo. Qual era a maneira que eles estavam lidando diante desses sofrimentos? É em muita coisa ficar desleixado. Deixar de fazer como fazia, até o ponto de parar. Pedro menciona, e não é à toa que ele vai dar ordem. Faça isso, porque vocês pararam. Faça aquilo outro, porque vocês precisam retomar. Lidem da maneira correta diante dos sofrimentos. Eu só quero fazer uma observação antes da gente analisar a primeira dessas ordens, que é o nosso objetivo, que está no versículo 7. Eu quero fazer essa observação porque ela está no texto. E antes de tudo, antes de Pedro dar as ordens, ele então fala algo importantíssimo, essencial, fundamental, como base e fundamento para que esses crentes que estavam desleixados, deixando de fazer algumas coisas, fizessem, obedecessem, acatassem a ordem de Pedro. E está na primeira parte do versículo 7. Pedro começa dizendo, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quando nós lemos o que Pedro escreveu e disse para esses crentes, para nós que somos crentes também, que conhecemos as Escrituras, não temos dificuldade para interpretar que isso se refere a Cristo. O fim está próximo. O fim de todas as coisas está para acontecer. E quando é que vai acontecer? Quando Jesus, que veio uma vez, foi elevado aos céus, voltará. E quando ele voltar, acabou. É sobre isso que Pedro está se referindo. O fim de todas as coisas está próximo. Antes de dar ordens a esses crentes que estavam desleixados, estavam sendo deficientes, omissos em coisas que precisavam fazer e praticar, Pedro diz assim, presta atenção. O fim está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. E diante disso nós temos duas maneiras, dois sentidos aqui. O primeiro deles é que quando Pedro fala a esses crentes que o fim de todas as coisas está próximo, Pedro quer com isso, preste atenção, porque qual é o propósito? Qual é o sentido de Pedro falar isso antes das ordens? Pedro quer com isso animar, encorajar e incentivar esses crentes a não desistirem. A fazer o que deveriam. E agora ele vai ordenar. Pedro quer com isso fazer com que eles perseverem em fazer o que agrada a Deus mesmo sofrendo. É aquele tapinha nas costas que a gente quer receber quando faz uma coisa. A gente quer receber o tapinha nas costas para a gente ficar assim empolgado, né? Incentivado a fazer mais. Pensa você, ser escolhido pelo pastor para pregar no domingo à noite na igreja. O desafio que vai ser. E alguns vão passar por isso. Esteja em oração por esses irmãos.
E diante dos temores, diante da novidade, na hora que ele termina de pregar, humanamente falando, né? Ele quer ter um incentivo. E aí, fui bem? Deu tudo certo? É isso mesmo? Porque a gente falar, por mais que de certo modo isso também tenha seu lugar, a gente fala assim, rapaz, mas foi ruim com força, viu? Provavelmente a pessoa não vai fazer de novo. Nas devidas proporções, o que Pedro tem como intuito, propósito, objetivo, fazer ao lembrar esses crentes, o fim de todas as coisas está próximo, é de fazer com que esses crentes fossem animados, porque eles estavam sofrendo. E quando há sofrimento, a gente não quer fazer nada. Na verdade, a gente não quer fazer nada. A gente quer se entregar a uma cama e abraçar a depressão, abraçar a tristeza. Mas Pedro é um homem de Deus, usado por Deus, para animá-los, encorajá-los e incentivá-los a não desistirem, a obedecer, a perseverar em fazer o que é certo a Deus, mesmo sofrendo. Mostrando que logo, logo, eles seriam, aqui a ideia-chave, tá? É a motivação real dessas palavras. Logo, logo, eles seriam recompensados por Deus. Isso é muito animador. Passar pelo deserto, saber que serão 40 anos. Saber que no deserto não tem muita coisa, a não ser areia e sol. Mas de que a Canaã está logo em frente. Logo, logo, se chegará a Canaã. Para exemplificar, eu vivi nessas férias uma coisa interessante. Estávamos no lugar que ficamos hospedados, e a gente que é adulto, se contenta em ficar sentado numa cadeira, e o dia passa e está tudo bem. Mas isso não é o mesmo com os filhos, com as crianças, né? Elas querem se movimentar. E aí eu, tentando ser um pai herói, fui, na verdade, convidado pela Elisa para poder brincar com ela. E eu estou percebendo que de uns anos para cá eu já não tenho o mesmo vigor para brincar com ela. E aí tive todo interesse de poder ajudá-la nesse sentido. Só que nós pensamos, na verdade eu dei a ideia de brincar de bola na praia. Só que a gente não tinha uma bola. E do local que a gente estava até o centro, era cerca de um pouco mais de 1 quilômetro. Mas eu não sabia. E aí nós saímos do lugar, fomos andando pela areia da praia, até chegar no lugar. Só que nesse período, que levou 30 minutos, andando no sol, na areia, vários momentos, ela quis desistir. E em vários momentos eu falava para ela assim, vamos continuar, já está perto, a gente já andou esse tempo todo, por que nós vamos desistir e voltar? E aí para ajudar eu colocava ela nas minhas costas e ia seguindo, eu já não estava vendo a hora de chegar. Depois de 30 minutos, chegamos, gastamos 5 minutos para comprar a bola, tinha que voltar. Graças a Deus a volta pareceu ser mais rápida, que eu acho que eu apressei, porque eu não estava aguentando mais, achei que eu ia ficar prostrado na areia. Mas praticamente nessa meia hora de volta, ela nas minhas costas, e a gente conseguiu chegar. É mais ou menos essa ideia, irmãos. É encorajador para nós que estamos sofrendo, avistar que aquilo que é o nosso alvo, logo, logo vai chegar. Logo, logo, você vai ter a bola para brincar. E que a gente nem brinca muito tempo depois. Está ali. Isso nos incentiva, nos encoraja a não parar, a não desistir, porque a gente já andou por um período e está logo ali. Nós vamos parar, nós vamos voltar? Não, vamos
andar um pouco mais. É a ideia do que Pedro queria que esses crentes tivessem. Que logo, logo eles seriam recompensados. Ao morrerem, ou ao Jesus voltar, eles seriam recompensados. E é isso que a palavra de Deus diz para nós, de Gênesis, Apocalipse, para nos encorajar a viver a nossa caminhada cristã, em meio a desafios e sofrimentos. Porque a vida é difícil, é sofrida, mas não pare, não desista, não relaxe, não seja desleixado, obedeça, agrade a Deus, porque Deus irá nos recompensar. Então vale a pena, prossigamos. Esse é um dos sentidos. Um outro sentido aqui, de Pedro dizer o fim de todas as coisas está próximo, é por outro lado, esses crentes também entenderem que vivendo como estavam, de que maneira? Desleixados, deixando de fazer coisas que necessitavam, que agradavam a Deus, que ao viver dessa forma, eles não estavam vivendo da maneira adequada para receberem Jesus quando Jesus voltasse. O fim está próximo, significa que Jesus vai voltar para se encontrar com o seu povo, o povo de Deus e a sua igreja. E esse povo e essa igreja não pode viver de maneira desleixada, desagradando a Deus, não pode receber aquele que morreu por ela, aquele que deu a sua própria vida, aquele que santificou e salvou. De qualquer forma, isso é desrespeito, isso é desonra, isso é desconsideração. E Pedro também quer dar essa ideia para esses crentes. Vocês vão ser recompensados, então continua, diante do sofrimento, mas vocês precisam se corrigir, porque se Jesus voltar, Ele vai os encontrar da maneira inadequada. E a ideia não é muito diferente da gente pensar nas situações onde nós vamos receber alguém muito especial. Nós recebemos alguém muito especial, não é de qualquer forma. É da melhor maneira possível. É com a melhor roupa. É com a casa toda arrumada. É com toda a família reunida. É com os talheres de ouro da sua bisavó. É com as taças de cristais que ninguém pode nem olhar para onde elas estão. Porque se olhar demais, pode quebrar. Esses crentes tinham que considerar que não estavam da maneira adequada para receber o seu Salvador, o Deus encarnado, Cristo Jesus. Bom, entendendo esse primeiro detalhe importantíssimo como motivação para esses crentes obedecerem o que Pedro ordenaria, ele vai ordenar. Versículo 7, a parte final. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Crentes, vocês têm que ser criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, porque o fim de todas as coisas está próximo. Vocês vão ser recompensados, sofrendo. Deus vai dar o galardão, a coroa da vida. Mas vocês precisam ser sóbrios e serem criteriosos a bem das vossas orações, porque vocês têm que estar da maneira adequada quando Jesus voltar. E o que é ser criterioso? É o cristão ter clareza do que ele é, de como que ele tem que viver. É ele saber o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Não é ele ir segundo a multidão,
não é ele ir e fazer as coisas porque todo mundo está fazendo, não é ele fazer as coisas porque alguém falou, porque alguém convidou, porque alguém chamou, não, é de pensar, eu tenho que ter critério, se esse lugar eu posso ir ou não, se como cristão eu devo estar lá ou não, se como cristão isto eu posso fazer ou não, se isto é certo ou não, ter critério. É isso que significa o que Pedro está ordenando a esses crentes. Vocês têm que ter critério. Não dá para fazer tudo que os romanos pagãos fazem e vocês faziam no passado. Agora vocês são cristãos, tem que ter um critério de entender que são coisas cristãs que vocês têm que fazer. Não dá para ter uma vida de pecado, mas agora a vida é de santidade. Então, se isso é pecaminoso, eu tenho que ter critério para não fazer. Se isso é santo, eu tenho critério para fazer, porque é o que agrada a Deus. Mas Pedro vai dizer, criteriosos e sóbrios. Sóbrios tem relação com alcoolismo, com embriaguez. E a ideia que a gente pode pontuar é de ter autocontrole sobre as próprias paixões carnais. O cristão tem que ser criterioso de saber o que pode e o que não pode como cristão. Ele tem que ser sóbrio, de ter autocontrole. E não alguém que se deixa levar, alguém escravo, alguém refém, porque isso não é mais a realidade do cristão. Antes de Cristo, escravo do pecado. Agora, sem Cristo, pecador, mas não escravo do pecado, e sim servo de Deus e de Cristo Jesus. Autocontrole sobre as próprias paixões carnais. De maneira resumida é isso. E Pedro vai dizer que eles deveriam ser criteriosos e sóbrios, porque se eles não fossem isso, algo seria prejudicado. Veja que ele diz, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Se eles não fossem criteriosos e sóbrios, obviamente, algo que vai ser prejudicado é a vida espiritual, e o que está relacionado à vida espiritual é a nossa vida de oração, de relacionamento com Deus, onde a gente fala com Deus. É por isso que eles tinham que ser criteriosos e sóbrios, por isso que eles tinham que ter clareza, por isso que eles deviam ter certeza do que pode, do que não pode, ter autocontrole de fazer o que pode e autocontrole para não fazer o que não pode, porque agindo assim, as suas orações, a sua vida espiritual, a sua vida de oração não seria prejudicada. Isso faz todo sentido, pois quando o cristão deixa de ser criterioso e sóbrio no que precisa ser e fazer, ou seja, quando ele começa a viver de maneira pecaminosa, a primeira coisa que é afetada é o quê? Só a vida de oração. Só a vida de comunhão com Deus. Só a vida de comunhão com a comunidade. Pode perceber. Começou a não ser criterioso e sóbrio. Começou a se esquecer do que pode, do que não pode. Começou a se deixar ser dominado pelo pecado. Pode perceber que afasta de Deus, afasta de uma vida de devocional, oração, leitura bíblica e de comunhão na igreja. Faz todo sentido. Portanto, para a gente concluir, em meio ao sofrimento, esses cristãos deveriam pensar na volta de Cristo. O incentivo é esse, que vai servir para todas as outras 3 ordens que Pedro vai dar. E a gente vai repetir isso à medida que nós formos aqui avançando no texto, nas próximas oportunidades. O ensino, a conclusão, é que aqueles crentes que estavam sofrendo,
deveriam pensar na volta de Cristo, tanto para receberem as recompensas ao fazerem o que é certo, quanto para estarem vivendo de maneira adequada ao que Cristo é e merece. Meus irmãos, não são apenas os crentes que Pedro escreveu que sofreram. Nós também sofremos. Estamos sofrendo. Muito provavelmente, vamos continuar sofrendo porque somos pecadores e estamos num mundo sujeito ao pecado. E se a gente para por aqui, a gente termina o sermão de uma maneira negativa. E Deus é um Deus real para nós. Ele mostra o que é a realidade do mundo humana sujeita ao pecado. Mas Ele não para por aí. Não para porque Jesus veio ao mundo. De maneira que vindo ao mundo há esperança. E Pedro é realista para com esses crentes, porque ele sabe que esses crentes estavam sofrendo. E ele vai dizer que isso é a realidade humana. Mas ele complementa dizendo que há incentivo para continuar vivendo nesse mundo, mesmo que sofrendo, ao olhar para Cristo Jesus. E nós estamos sofrendo. E a pergunta que eu faço é, sofrendo, como que nós temos lidado com o sofrimento? Como que nós temos reagido? Quais que têm sido os resultados comigo e com você em meio ao sofrimento? A tendência é a gente relaxar, desleixar, ficar desleixado. É a gente afrouxar as mãos. É a gente não ler a Bíblia como líamos, os dias que líamos. Não é orar os dias que estávamos orando, na quantidade que estávamos orando, no tempo que estávamos orando. A tendência é nós não irmos com tanta frequência mais à igreja. É nós começarmos a ficar um pouco desleixados na vida de santidade que deveríamos ter e começar a permitir certos pecados na nossa vida, a dar concessões a algumas coisas que não podem ser permitidas. Até o ponto em que a gente pode se encontrar em uma situação de abandono dessas coisas. E o que a gente precisa fazer? Em meio ao sofrimento, qual a maneira de lidar em meio ao sofrimento que a gente precisa ter? Olhar para Cristo. Meus irmãos, não tem como a gente mudar a realidade do mundo. É sofrimento. A gente já nasce sofrendo. Porque quando a gente sai do ventre da nossa mãe, a gente tem que puxar ar. E o esforço de puxar ar pela primeira vez faz com que sinta dor. E aí a gente chora. Quantas coisas como crentes nós jamais pensamos viver, mas Deus, na sua soberania, se Deus que não pode ser compreendido, permite, e a gente sofre. Não tem como a gente mudar essa realidade. Ela é real, mas um dia ela vai deixar de existir. E é nisso que a gente tem que se apegar, de saber que estamos sofrendo, de que Deus não vai tirar o espinho na carne, mas de que a graça de Deus nos basta. De que, enfim, quando chegar o dia, o sofrimento vai passar, vai acabar. Não vai haver morte, lágrimas, dor, choro, pecado. Deus nos recompensará. Portanto, irmãos, que possamos avistar a Canaã celestial, olhando para Cristo e não desistindo, não ficando desleixados, não permitindo coisas que a gente não pode, não tendo uma vida
de pecado, porque a gente já cansou de buscar a santidade, porque está difícil demais. É olhar para Cristo. Cristo. Tudo que implica e significa a obra de Cristo, a morte, o sofrimento incomparável de uma vida eterna, de alegria eterna, de poder abraçar, imagina, não sei como é que vai ser isso, de poder abraçar Jesus Cristo, que pensou em nós quando Ele estava na cruz. Abraçar o Deus encarnado, que vai estar com os furos nas mãos, nos pés, e as feridas no seu lado, nós vamos nos encontrar com Ele. É isso que a gente precisa fazer. Por mais difícil que seja, por mais que nós tenhamos expectativas de que amanhã será melhor, esse ano será melhor, e aí vem algo inesperado, e aí a gente sofre. É de saber, Deus, eu não afrouxo as mãos. Eu choro, mas eu não afrouxo as mãos. Eu não desisto. Eu insisto e persevero, porque eu avisto a Canaã celestial. A gente pode se lembrar, meus irmãos, do que o salmista diz, que a nossa vida aqui é passageira, no máximo 80 anos, e o que passa daí é canseiro e enfado, e ainda bem que o que passa dos 80 é pouco tempo. Depois a gente está com Deus na eternidade, é pouco tempo. O centro está chegando, a hora de poder comprar a bola vai chegar. Olhar para Cristo, a recompensa. Mas também é de saber que a gente precisa estar preparado para receber Cristo Jesus de maneira adequada. Não é com uma casa desarrumada, não é com uma vida toda petecada, não é com uma vida toda manchada por insistência consciente de pecar, mas é de arrumar a casa, como a gente canta aqui, preparar esse lugar para receber aquele que é a nossa salvação. E talvez nesse sentido, nós estejamos precisando de arrumar a casa para receber Cristo ou nos encontrar com Ele. Pode ser, meus irmãos, que a gente só está olhando para o sofrimento. E diante do sofrimento, a gente está sendo desleixado. Nós não estamos sendo sóbrios, não estamos sendo criteriosos, estamos vivendo em pecado. E a gente precisa arrumar a casa. Precisamos corrigir a nossa vida, nos santificar, pedir perdão, mudar o que está errado. E eu não preciso dizer o que está errado, Deus já está dizendo, e você sabe. Precisamos ser criteriosos e sóbrios. O que eu quero dizer com isso? É que muito crente diz ser crente, é crente, mas está desorientado e perdido. Ele se esqueceu de que é ser crente. Ele se esqueceu que a porta é estreita e o caminho é apertado. E só vai ter espaço depois que chegar ao fim da estrada. Tem muito crente que está sem saber quem é e como deve viver. Se esqueceu. Converteu, professou a fé, começou bem. Mas aí os sofrimentos vieram, ficou desleixado, abandonou algumas coisas. E agora está perdido, quem sou eu? Eu já nem sei o que significa ser cristão. E ser cristão é saber que Deus, muitas vezes, não nos isentará de sofrer. Que essa é a realidade que hoje nós vivemos. Nós não podemos ser ignorantes e nos iludir, tentando forçar que a vida seja uma coisa que ela não é.
A gente precisa ser sóbrio. Eu sei que a vida cristã é cruz, sacrifício, é ser mártir. E ainda assim, continuar fazendo a vontade de Deus. É ser criterioso. Você é crente. Não dá para viver com certas pessoas. Não dá para estar nos mesmos lugares que todo mundo está. Não dá para fazer as mesmas coisas. Você é crente. Seja sóbrio, seja criterioso. E pare de ser perdido e desorientado. Porque a vida cristã é isso. É mesmo diante do sofrimento, nós fazemos o que agrada a Deus. Vamos orar? No que Deus falou no seu coração, em nome de Jesus, responda a Ele em oração, porque Ele está aqui, presente, Ele nos ouve. Deus sabe qual é o sofrimento que você tem vivido, porque é Ele que permitiu. Mas fale com Ele. O próprio Jesus falou com o Pai: se possível, passe de mim o cálice. Não tem problema a gente dizer: Senhor, o coração está doendo. Estou triste. Está difícil. Me ajuda a não afrouxar as mãos. Me ajuda a ser criterioso, sóbrio. Me ajude a lembrar de Jesus Cristo. Me ajude a contemplar a eternidade, a recompensa. Me ajude a estar preparado para me encontrar com Cristo de maneira santa, imaculada. Coloque diante de Deus aquilo que precisa ser colocado em ordem na sua vida. Aquilo que na sua casa precisa ser corrigido, arrumado, na sua casa interior, na sua vida. E se propõe a corrigir em nome de Jesus. Ó Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Porque a vida tem muitos sofrimentos, mas a gente só pôde experimentar das bênçãos porque o Senhor nos trouxe a vida. Se o Senhor não tivesse nos trago a vida, se o Senhor não tivesse enviado Jesus e nos escolhido para ser alvo dele naquela cruz, nós não teríamos a oportunidade de desfrutar dessas bênçãos e de bênçãos ainda mais especiais, que são as espirituais e as eternas. Ó Pai, não deixe que nós sejamos pessimistas em relação à vida. Não deixe que nós sejamos um povo que só lamenta, que se vitimiza, que não é realista. Que sejamos sóbrios, que possamos entender o que é a vida e principalmente o que é a vida cristã. Que, ó Pai, nós possamos, em nome de Jesus, lembrar de que Cristo nos deu a vida eterna, de que nele nós temos esperança, que nele nós seremos recompensados, de que ainda que no outro dia possamos experimentar um sofrimento, nós podemos continuar perseverantes, fazendo a tua vontade, sendo sóbrios, sendo criteriosos
e assim honrando e glorificando o teu santo nome. Dá-nos força, Pai. Ajuda-nos. Aceita a nossa confissão daquilo que está desorganizado, daquilo que estamos fazendo de maneira pecaminosa. E que nessa noite, na oportunidade que o Senhor nos dá, possamos nos corrigir. Assim oramos, assim clamamos, em nome de Jesus. Amém.